criançada! Tudo bem? Hoje tem história? Tem, sim senhor! No canal da Tia Lau. A história de hoje é um conto popular de tradição oral. E eu aprendi com uma professora que é muito querida. Ela vai saber que esse conto foi ela que contou muitas vezes e eu aprendi. E vou contar para vocês. O conto se chama Os Três Cavalos Mágicos. Era uma vez um viúvo camponês que cultivava uma horta enorme, maravilhosa a horta dele. Tinha de tudo naquela horta. Tinha alface, couve, cenoura, beterraba, tinha trigo, milho, vários cultivos. E ele sobrevivia disso. Esse camponês, senhor Manuel, tinha 3 filhos, Pedro, José e João. Então, essa horta do senhor Manuel era toda cercadinha e tinha uma porteira para entrar. Acontece que todas as manhãs, quando a horta estava bem produtiva, aparecia um bicho e acabava com a plantação. Então, quando o seu Manuel viu que já estava quase na hora de colher, de fazer a colheita, ele pediu para o seu filho mais velho: Pedro, você é capaz de passar a noite toda lá na horta e você vai cuidar e ficar a noite toda acordado para ver quem é que está devastando a minha horta. Tá bom, meu pai. Pedro juntou a sua tralha. Quando o sol se pôs, ele foi para a horta. Arranjou um cantinho, encostou e ficou olhando a horta. O sono pesou os olhos de Pedro. Ele acabou dormindo. No outro dia, quando o seu Manuel chegou na horta, o canteiro de cenouras estava todo acabado. Seu Manuel ficou muito bravo com Pedro e xingou muito. E o Joãozinho, que era o caçula, ficou pedindo: paizinho, deixa eu cuidar da horta. Eu vou conseguir cuidar dessa horta direitinho. Não vai acontecer nada. Nenhum bicho vai estragar nada. E seu Manuel falava: que isso? Você é muito pequenininho. Você ainda é uma criança. Você precisa de crescer primeiro. Essa noite, quem vai cuidar da minha horta vai ser o José. E o José foi. O José arrumou tudo que ele precisaria, pegou um facão para pegar o bicho de jeito e assentou na horta e ficou olhando a horta. Assim que o sol se pôs, ele já estava lá na horta sentadinho. O sono veio vindo, mas José resistiu. Ele ficou com os olhos bem abertos. No outro dia, quando seu Manuel foi com os 2 filhos, seu Manuel viu José sentadinho, de olhos bem abertos, e as hortaliças todas destruídas. Não havia uma pegada, como nenhuma das vezes acontecia, para descobrir que bicho que era. Então, o seu Manuel ficou muito bravo com o José. E o José falou: meu pai, mas eu estava olhando. Mas você dormiu assentado de olho aberto? Nunca vi isso. E o José pediu 1000 perdões, mas o pai ficou zangado. O Joãozinho continuou: papai, deixa eu olhar a horta. Eu sou capaz. Seu Manuel falou: você é muito teimoso, Joãozinho. Eu vou deixar você olhar essa horta, mas se algum bicho destruir alguma coisa, eu vou te dar, uma surra. Nunca mais você vai teimar e ficar insistindo com as coisas. E assim foi. Nessa noite era o Joãozinho. Ele levou uma rede e um monte de espinhos de laranjeira que ele catou. Ele espetou os espinhos de laranjeira na rede, de um jeito que ele só podia ficar assentado. Se ele desse uma cochiladinha que fosse, o espinho espetaria e ele acordaria.
E assim Joãozinho fez. E Joãozinho sentou. Ficou esperando, esperando. O sono veio. Joãozinho levantou. Deu uma esticada e o sono passou. De novo ele deu uma cochilada, furou no espinho e nada. Então, Joãozinho ouviu o barulho da porteira. E esse barulho era alto, parecia um cavalo. Junto deu um clarão. E Joãozinho viu o cavalo. Era um cavalo branco, asalão, o cavalo mais lindo que Joãozinho tinha visto na vida. E o cavalo era encantado e falou com Joãozinho assim: estou com fome, quero comida. Joãozinho, que era um menino muito bondoso e prestativo, apanhou na horta tudo que o cavalo quis comer. Ele quis comer cenouras e comeu muitas cenouras. Quanto mais Joãozinho apanhava cenouras, mais elas nasciam e cresciam. O cavalo ficou muito satisfeito e disse para Joãozinho: quando você precisar de mim, você dê um assovio assim, que eu te ajudarei. E assim foi. O cavalo ficou satisfeito e sumiu do mesmo jeito que ele apareceu. E Joãozinho ficou cuidando na horta até o amanhecer. Antes do sol nascer, Senhor Manuel com Pedro e José chegaram na horta. E eles viram uma horta mais linda do que a do dia anterior. Então o seu Manuel elogiou muito Joãozinho. Pedro e José ficaram com muita raiva. Eles ficaram enciumados e querendo desprezar aquele menino. Eles achavam que Joãozinho ia levar uma surra. E nada, Joãozinho cuidou da horta melhor que os dois. Nessa mesma noite, Senhor Manuel fez a mesma coisa. Joãozinho, você vai cuidar da horta para mim novamente. E Joãozinho, sim, papai. Joãozinho pegou a rede, os espinhos de laranjeira e foi para a horta. Chegou, armou a rede, espetou os espinhos e assentou na rede para esperar. Já estava noite. Joãozinho dava uma cochilada, espetava no espinho. Dava uma cochiladinha, espetava no espinho. No instantinho estava de pé. Quando o sono bateu forte, ele levantou. Alongou. Deu uma esticada e o sono foi embora. Alta madrugada, ele escutou novamente um barulho forte vindo da porteira. Outro cavalo? Outro cavalo! E Joãozinho chegou até a porteira. E o cavalo, mais lindo que o primeiro, da cor de mel, maravilhoso, apareceu num clarão, surgiu do nada. Um cavalo encantado. E ele disse: ai, tenho fome, você pode me dar de comer? E Joãozinho perguntou: o que você quer comer? Ele disse: quero comer milho. Sua horta tem muitos pés de milho, quero comer esse milho. E o cavalo comia. Quanto mais milhos o cavalo comia, mais milharal crescia e produzia. Então o milharal ficou lindo naquela horta, naquela noite. E o cavalo agradeceu Joãozinho e disse: quando você precisar, você vai me dar 2 assovios, assim. E eu venho te ajudar. Você foi bondoso e prestativo. Então, quando você assoviar 2 vezes, eu virei te ajudar e te agradecer. Muito obrigada. E assim foi. O cavalo desapareceu
como aconteceu com o primeiro. E Joãozinho continuou cuidando da horta todo o resto da noite. Na manhã seguinte, Senhor Manuel apareceu lá antes do sol nascer, com os dois irmãos, Pedro e José. Eles queriam ver se a horta ainda estava inteira. Seu Manuel agradeceu muito Joãozinho, porque o milharal estava muito mais bonito. E quando ele chegou lá, Joãozinho já estava com a mangueira regando a horta. Seu Manuel ficou muito feliz com Joãozinho. E os dois irmãos, pelando de ciúme, morrendo de ciúme, com muita raiva do Joãozinho. Eles queriam de todo jeito que Joãozinho se desse mal. E seu Manuel falou de novo: essa noite você vai cuidar de novo da minha horta. E assim foi. Eles passaram o dia todo e à noite Joãozinho pegou a sua rede, os seus espinhos de laranjeira e levou para a horta. Pendurou a rede, espetou os espinhos e começou a cuidar. Assim que o sol se pôs e que caiu a noite, Joãozinho já estava vigiando a horta. E ele olhou, o sono pegou, ele espetou no espinho e acordou, cochilou mais uma vez, acordou assustado por causa do espinho. Então ele levantou, deu aquela alongada gostosa e ficou acordadinho. Ele já estava cochilando de novo quando ouviu um barulho mais alto do que das outras vezes. O barulho vinha da porteira. Joãozinho falou: quem é que está aí? E essa vez era um cavalo maravilhoso, um cavalo escuro, preto como a noite. E ele disse: sou o cavalo Manga Larga, estou com muita fome, preciso comer. O Joãozinho se pôs à vontade para servi-lo e perguntou: o que você deseja comer? Ele pediu para comer couve, alface, brócolis, cenoura, beterraba. Comeu de todo tipo de verdura que havia na horta. Quanto mais variedade de verduras ele comia, mais a produção aumentava, mais as alfaces se reproduziam. Ele também era um cavalo encantado. Então tudo que ele comia era multiplicado. Joãozinho deu tudo de boa vontade para aquele cavalo. E para agradecer, o cavalo Manga Larga disse: quando você precisar de mim, você vai me chamar. Dê 3 assovios assim. O cavalo falou: eu irei aparecer na hora que você assoviar e eu poderei te ajudar. Joãozinho agradeceu e o cavalo desapareceu, assim como ele havia aparecido. Na manhã seguinte, seu Manuel ficou mais feliz ainda, porque a horta parecia que tinha triplicado o tanto de produtos que tinha naquela horta. Os três filhos e o seu Manuel colheram tudo para o seu Manuel levar, vender ou trocar naquela feira livre perto ali daquele lugar onde eles viviam, no reino bem perto de onde eles moravam. Então seu Manuel saiu muito feliz com Joãozinho e os dois irmãos pelaram de ciúme, ficaram com muita raiva de Joãozinho conseguir manter a horta tão bonita, ficaram mesmo zangados. Seu Manuel foi a cavalo levar tudo para vender, encheu uma carroça. Acontece que na volta houve um acidente e seu Manuel morreu. Os dois irmãos, que já estavam pelando de ciúme do Joãozinho, fizeram o Joãozinho trabalhar como escravo por muito e muito tempo. Joãozinho tinha que fazer o queijo, tinha que fazer o café, tinha que fazer o almoço, tinha que cuidar da terra, tinha que plantar, tinha que regar, tinha que recolher
Tudo era obrigação de Joãozinho. E ele ainda cuidava da horta a noite inteira. Os dois irmãos só administravam o dinheiro. E o Joãozinho foi crescendo. Muito tempo depois, num reino vizinho ali, o rei deu um grande banquete e convidou todos os príncipes da região e também todas as pessoas que eram pobres, os plebeus, para participar desse banquete. Nesse banquete, o rei apresentou a sua princesa. Ninguém conhecia aquela princesa, porque ela morava fora do reino. Ela estudou fora. Quando ela foi apresentada, os rapazes todos se apaixonaram pela beleza da princesa. E todos queriam casar com ela e pedir a sua mão. Então houve uma grande confusão. Príncipe brigando com príncipe, plebeu lutando com plebeu e muita gente brigando e querendo casar com aquela princesa. O rei, para acabar com a confusão, explicou: eu vou lançar um desafio. Quem conseguir cumprir esse desafio em menos de 30 dias vai se casar com a minha princesa. Mas tem que trazer o lencinho branco dela bordado. Eu conheço bem esse lencinho. E aí vai ser o marido dela para o resto da vida. E o desafio é: vocês terão que subir numa escadaria que eu vou construir no meio do reino a cavalo. O primeiro degrau vai ter 1 metro, o segundo degrau menos de 1 metro e assim vai até o 30º. Serão 30 degraus que vocês terão que percorrer a cavalo. O cavalo que escorregar, cair, perdeu. E cada um de vocês terá 3 chances de fazer isso. E assim foi lançado o desafio. A torre foi construída no meio do reino, do jeito que o rei falou. Mas na mesma hora acabou toda a confusão. Cada cavaleiro pegou o seu cavalo, foi para casa começar a treinar o cavalo para subir uma escadaria tão alta. José e Pedro foram também. E Joãozinho queria participar desse desafio. Então, no primeiro dia, José e Pedro treinaram bastante o seu cavalo. Cada um escolheu o melhor cavalo que tinha, selou, montou e foram para o desafio. E Joãozinho, assim que os irmãos saíram, deixou a mesa do jeito que tinha combinado, com o café, o queijo e o bolo de fubá. E na porteira deu um assovio bem alto. Apareceu aquele cavalo branco lindo, alazão. E Joãozinho montou no cavalo. Quando ele montou no cavalo, apareceu uma roupa, uma vestimenta, uma armadura de cavaleiro. E ele ficou maravilhoso. Para completar, havia uma máscara em seus olhos, para ninguém o reconhecer. E Joãozinho foi galopando. Quando chegou na torre, o cavalo subiu em disparada. Subiu 1 degrau, subiu 2 degraus, subiram mais degraus, subiu 28 degraus. Joãozinho chegou a ver o lencinho da princesa, mas o cavalo escorregou e deslizou a escadaria abaixo. Joãozinho voltou correndo para casa e chegou antes dos seus irmãos. Quando os irmãos chegaram, estavam contando o que houve. Joãozinho sentou, eles tomaram café e o cavalo desapareceu do mesmo jeito que ele surgiu. Joãozinho, José, mas o seu irmão Pedro contaram que vários cavaleiros, o cavalo empacou, teve cavalo que subiu 1 degrau, escorregou e caiu, teve cavalo que subiu 10 degraus, escorregou e caiu, e eles contaram que houve um cavaleiro mascarado que subiu 28 degraus. E assim foi. 10 dias depois, já estava no 20º dia da competição, Joãozinho
ajudou seus irmãos a preparar os cavalos deles. Cada um escolheu um outro cavalo para tentar cumprir o desafio, para tentar vencer aquele desafio. Eles também queriam se casar com a princesa. E assim que os irmãos partiram, Joãozinho organizou a mesa com café, com bolo de fubá e com queijo e saiu de casa perto da porteira, soltou 2 assovios bem alto. Quem surgiu? O cavalo da cor de mel, o cavalo Campolina, mais lindo que o primeiro. Joãozinho montou no cavalo, contou para o seu cavalo Campolina toda a história que aconteceu. Assim que ele montou, o que surgiu no Joãozinho, as suas roupas se tornaram uma armadura de um cavaleiro muito lindo. E para completar, uma máscara nos olhos. Joãozinho ficou lindo e foi com o cavalo Campolina. O cavalo Campolina marchava como nenhum cavalo daquele reino fazia. Quando ele chegou no meio do reino, as pessoas o aplaudiram. Viva! Que cavalo lindo! É o cavaleiro mascarado. Da última vez, quase chegou lá. Vamos ver se hoje ele consegue vencer o desafio. E Joãozinho começou a subir. O cavalo não só subia, como marchava, todo imponente. Joãozinho ia todo elegante em cima daquele cavalo. O cavalo subiu o primeiro, o segundo, o terceiro, o 4º degrau, até o 29º. No 29º, o cavalo deu uma derrapada e desceu toda a escadaria em disparada. Voou para a casa de Joãozinho. E Joãozinho conseguiu chegar antes dos seus irmãos. Os irmãos chegaram e contaram para Joãozinho o que tinha acontecido. Joãozinho ficou olhando e não falou nada. E os irmãos pediram: agora você vai treinar mais 2 cavalos diferentes para a gente tentar subir e vencer esse desafio. E assim Joãozinho fez. Treinou o cavalo por mais 5 dias. No 5º dia, José e Pedro montaram e foram para o desafio. Joãozinho foi para a porteira e deu 3 assovios. Apareceu o cavalo preto, mais bonito que os outros 2. Assim que Joãozinho montou, a sua armadura era mais linda ainda. E o que mais caracterizava Joãozinho é que ele estava mascarado. E Joãozinho contou para o cavalo tudo o que estava acontecendo. O cavalo foi galopando até o reino, onde havia a torre, onde havia sido construída a torre. Chegando lá, o cavalo viu o primeiro degrau. Ele tinha 1 metro de altura. Então o cavalo empacou. Joãozinho conversou na orelha do cavalo e o cavalo subiu todos os degraus bem rápido. Só parou quando chegou em frente à princesa e ele fez uma reverência para a princesa. A princesa entregou o lencinho para o Joãozinho. Assim que entregou o lencinho para o Joãozinho, o cavalo manga larga desceu em disparada. Só parou na casa do Joãozinho. Pouco tempo depois, os irmãos chegaram e contaram que um príncipe tinha conseguido, um cavalheiro mascarado, tinha conseguido pegar o lencinho da princesa. Joãozinho não falou nada. E aí o tempo foi passando, o rei marcou o jantar do noivado, porque sabia que um dos cavaleiros tinha conseguido pegar o lencinho da princesa. Nesse jantar, a princesa conheceu Joãozinho e ela ficou encantada com a sua bondade e com a sua beleza. Joãozinho ficou apaixonado por essa princesa. Eles marcaram o casamento e foram felizes para sempre. Mas o mais legal, nesse noivado, o Joãozinho contou para o Pedro
para o João a história dos 3 cavalos mágicos. E você curtiu a história dos 3 cavalos mágicos? Deixe o seu like, se inscreva no canal e se quiser deixar mensagem, use o e-mail contato@gmail.com ou no Instagram canal.da.tia.lau. Tchau, até a próxima!